Milionário vê uma jovem acariciando seu cachorro na neve e se apaixona pelo seu jeito gentil. Você sempre olha as pessoas assim, com essa intensidade? Carolina perguntou, segurando Thor pelo pelo grosso, enquanto o labrador dourado se sacudia, jogando neve para todos os lados. Lucas piscou pego de surpresa. Não percebera que estava encarando a jovem há quase 5 minutos. O vento gelado de Bariloche cortava seu rosto, mas ele mal sentia o frio. Desculpe, não queria parecer estranho. Tarde demais para isso. Carolina riu, seus olhos brilhando de um jeito que Lucas não via em ninguém há anos. Achei que fosse algum ladrão de cachorros. Thor é bonito demais para o próprio bem. Como para confirmar, o labrador latiu alegremente, correndo em círculos na neve fresca que caía naquela manhã. Lucas Mendonça, 34 anos, CEO de uma das maiores construtoras do Brasil, raramente ficava sem palavras. Comandava reuniões com dezenas de executivos sem hesitar. Mas ali, diante daquela mulher desconhecida e seu cachorro, sentia-se desarmado. Apenas admirando a cena. Não vejo tanta alegria genuína há muito tempo. O celular de Lucas vibrou no bolso. Era Roberto, pela 20ª vez naquele dia. Ignorou. Tinha viajado a Bariloche justamente para escapar dos problemas, com seu agora ex-sócio e ex-melhor amigo. Você veio de férias sozinho? Carolina perguntou, jogando uma bola de neve que Thor tentou pegar no ar. Algo assim. Precisava esfriar a cabeça. No lugar certo, então. Ela sorriu, apontando para a neve ao redor. Lucas sorriu de volta. Um gesto que seus funcionários da Mendonça Incorporações raramente testemunhavam. Naquela noite, no quarto de hotel 5 estrelas, Lucas não conseguia dormir. A imagem da mulher brincando com o cachorro na neve não saía de sua cabeça. Levantou-se, olhou pela janela a cidade coberta de branco e percebeu o quão vazio se sentia, apesar de todos os milhões em sua conta. Na manhã seguinte, caminhou casualmente pelo mesmo parque. Nada. Decepcionado, entrou em um café próximo para aquecer-se. Foi quando a viu, sentada sozinha com uma xícara fumegante lendo um livro. Thor dormia tranquilo sob a mesa. Lucas fingiu tropeçar perto dela, derramando um pouco de café. "Me desculpe", ele exclamou, forçando um tom de surpresa. Carolina levantou os olhos do livro. "Ei, o homem misterioso do parque." Ela ofereceu guardanapos e Lucas aceitou, sentindo o coração acelerar como um adolescente. "Lucas Mendonça." Ele estendeu a mão. "Carolina Almeida", ela respondeu apertando-a. "E esse preguiçoso aqui é o Thor. Posso me sentar?" Lucas perguntou, indicando a cadeira vazia. Assim começou uma conversa de quase 2 horas. Carolina contou que era veterinária, trabalhava em uma ONG de proteção animal em São Paulo. Estava em Bariloche acompanhando uma amiga que fazia um tratamento médico especializado. "E você?" ela perguntou. "Deixe-me adivinhar. Executivo de alguma multinacional?" "Quase isso." Lucas sorriu, preferindo não mencionar que comandava um império. "Trabalho com construção civil." À medida que conversavam, Lucas sentia algo estranho. Não precisava impressioná-la. Não precisava ser o milionário bem-sucedido. Pela primeira vez em anos, era apenas Lucas. "Sabe o que mais gosto em Thor?" Carolina disse, acariciando o cachorro que agora apoiava a cabeça em seu colo. "Ele não se importa com status, dinheiro ou poder. Só quer carinho e lealdade." "Acho que temos muito a aprender com os cachorros", Lucas comentou, surpreendendo a si mesmo com a simplicidade do pensamento. Quando o café fechou, caminharam juntos pela calçada coberta de neve. Lucas nunca havia se sentido tão confortável no silêncio com alguém que acabara de conhecer. "Eu gostaria muito de te ver novamente", ele finalmente falou, reunindo coragem. Carolina parou de caminhar, seus olhos encontrando os dele. "Eu também gostaria." Ela sorriu, e por um momento Lucas sentiu como se tivesse ganhado na loteria. "Posso pegar seu número? Talvez possamos jantar amanhã?" O sorriso de Carolina diminuiu, e ela soltou um suspiro. "Lucas, eu volto para o Brasil amanhã cedo. Vim apenas para acompanhar minha amiga Juliana na consulta final do tratamento." O mundo de Lucas pareceu congelar, mais frio que a neve ao seu redor. "Entendo", ele murmurou, tentando esconder a decepção. "Foi um prazer te conhecer", Carolina disse,
fazendo um carinho rápido no braço dele. Talvez o universo nos coloque no mesmo caminho novamente. Talvez, Lucas respondeu, sabendo que jamais esqueceria aquele rosto. Ele observou Carolina se afastar, Thor trotando fielmente ao seu lado. De repente, ser um dos homens mais ricos do Brasil parecia insignificante. Pela primeira vez em anos, Lucas Mendonça sentiu o gosto amargo da impotência. Não conseguia comprar o que realmente queria. Mais tempo com Carolina. De volta ao hotel, olhou pela janela a neve que caía lentamente sobre Bariloche. Em sua vida controlada e calculada, jamais imaginou que um encontro casual pudesse abalar suas estruturas. Foi naquele momento que Lucas decidiu. Encontraria Carolina novamente, custasse o que custasse. Senhor Mendonça, o vice-presidente da Johnson Incorporações está esperando há 20 minutos. Renata informou, entrando na sala de Lucas sem bater. Lucas não tirou os olhos da tela do computador. Cancele a reunião. Cancelar? Renata arregalou os olhos. É sobre a fusão que o senhor vem planejando há meses. Tenho assuntos mais importantes, respondeu apontando para o monitor, onde várias abas abertas mostravam clínicas veterinárias de São Paulo. 3 semanas haviam se passado desde Bariloche. Lucas voltara obcecado em encontrar Carolina. Sem sobrenome completo, sem endereço, apenas a informação de que trabalhava em uma ONG de proteção animal. Era como procurar uma agulha no palheiro. Com todo respeito, senhor, nunca o vi tão distraído. Renata cruzou os braços. Desde que voltou daquela viagem parece outra pessoa. Lucas finalmente olhou para sua assistente. Renata, preciso que você contrate alguém. Discretamente. Alguém para. Preciso encontrar uma pessoa. Naquela tarde, Lucas recebeu Maurício Bueno em seu escritório na cobertura de um dos arranha-céus mais caros de São Paulo. O investigador particular ouviu atentamente enquanto Lucas descrevia Carolina e as poucas informações que tinha. É pouco, Maurício comentou anotando. Mas já trabalhei com menos, vai custar mais, obviamente. Dinheiro não é problema, Lucas respondeu automaticamente. Quando o investigador saiu, seu celular tocou. Era Roberto. Até quando vai me ignorar, Lucas? Temos um império para dividir. Estou ocupado, Roberto. Com o quê? Algum novo projeto que está escondendo de mim antes da divisão formal dos bens? Lucas desligou sem responder. A traição de Roberto ainda doía. 5 anos construindo uma empresa juntos, e seu amigo havia negociado ações pelas suas costas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carolina chegava exausta à pequena clínica veterinária onde trabalhava. A sala de espera estava lotada. Desculpe o atraso, dona Zilda, ela disse à recepcionista. Thor decidiu fazer uma corrida extra no parque hoje. O pessoal da ONG ligou 3 vezes, Zilda respondeu. Resgataram mais 5 filhotes de um terreno abandonado. Carolina suspirou. A ONG Patas Felizes, que ajudava a manter Mal, conseguia se sustentar, e agora mais bocas para alimentar. Vou atender os pacientes agendados e depois passo lá. Como foi, Bariloche? Zilda perguntou, entregando-lhe uma ficha. Juliana está melhor? Sim, graças a Deus o tratamento deu certo. Carolina sorriu, lembrando-se da amiga. E Bariloche foi mais interessante do que esperava. Por um instante, a imagem de Lucas cruzou sua mente. Aqueles olhos azuis intensos, o jeito deslocado de alguém claramente rico, tentando parecer casual. Sorriu com a lembrança, mas logo afastou o pensamento. Homens como ele não se interessavam verdadeiramente por mulheres simples como ela. Doutora Carol! Um garotinho gritou, correndo em sua direção com um hamster na gaiola. O Bolinha está espirrando muito. Carolina se ajoelhou para ficar na altura da criança. Vamos dar uma olhada nele, então. A semana passou rapidamente. Lucas recebia atualizações diárias de Maurício, mas nada conclusivo. Havia dezenas de ONGs de animais em São Paulo e centenas de veterinárias chamadas Carolina. Na sexta-feira, quando Lucas já considerava voltar a Bariloche, na esperança de encontrá-la novamente, seu celular tocou. Senhor Mendonça, tenho 3 possíveis candidatas, Maurício informou. Uma delas trabalha numa clínica na Zona Leste e também em uma ONG chamada Patas Felizes. Lucas sentiu o coração acelerar. Mande o endereço. Vou pessoalmente.
Não recomendo. Se aparecer lá, vai chamar atenção. Deixe-me confirmar primeiro se é a pessoa certa. Não? Lucas foi firme. Vou resolver isso hoje. Horas depois, Lucas estacionou seu Porsche em frente a uma clínica modesta numa rua comercial de bairro. Sentiu-se completamente deslocado. Alguns clientes na sala de espera olharam curiosos para seu terno italiano de R$ 10.000. Foi quando percebeu. Não podia simplesmente entrar e perguntar por ela. Precisava de um motivo. No dia seguinte, Lucas apareceu no abrigo da ONG Patas Felizes. O lugar era simples, com cercados improvisados onde dezenas de cães latiam animadamente. Posso ajudar? Um rapaz jovem perguntou. Estou interessado em adotar um cachorro. Lucas respondeu, olhando ao redor. Que bom, temos vários precisando de um lar. Alguma preferência? Lucas ia responder quando a viu. Carolina saía de uma sala com um filhote nos braços, conversando com uma senhora idosa. Seu coração disparou. Carolina notou sua presença e parou de falar no meio da frase. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Lucas? Ele se aproximou tentando parecer casual, como se aquele encontro fosse mera coincidência. Carolina, que surpresa te encontrar aqui. Ela o encarou, visivelmente confusa. O que você está fazendo em São Paulo? E justo neste abrigo, eu moro aqui. Em São Paulo, quero dizer, ele respondeu rapidamente. Vim adotar um cachorro. Carolina estreitou os olhos desconfiada. Que coincidência incrível, não acha? De todos os abrigos de São Paulo. Lucas percebeu que sua mentira não estava colando. Na verdade, Carolina, ele respirou fundo. Eu te procurei. Me procurou? Ela repetiu, entregando o filhote para a senhora e cruzando os braços. Como assim? Depois que nos conhecemos em Bariloche, não consegui parar de pensar em você, admitiu. Sei que parece loucura, mas... Parece perseguição, isso sim. Ela interrompeu, mas não havia raiva real em sua voz, apenas surpresa. Olha, sei que comecei com o pé errado aqui. Lucas tentou se explicar. Mas realmente quero adotar um cachorro. E realmente queria te ver de novo. Podemos conversar? Quem sabe tomar um café? Carolina o estudou por um momento, seu olhar alternando entre desconfiança e curiosidade. Vamos fazer o seguinte, ela finalmente disse. Você escolhe um cachorro para adotar. Preenchemos a papelada. E se você realmente seguir com a adoção, considerarei tomar um café com você. Fechado. Lucas sorriu. Ela o guiou pelos canis. Lucas nunca havia estado num abrigo de animais, e o cheiro, os latidos e a simplicidade do local eram uma experiência completamente nova. Este é o Chance, Carolina disse parando em frente a um canil onde um vira-lata marrom de porte médio os observava quieto. Foi resgatado de maus tratos há 2 meses. É tímido, mas extremamente leal quando se apega a alguém. Lucas se agachou, olhando nos olhos do cachorro. Algo na expressão triste e esperançosa do animal tocou seu coração. É ele, disse, surpreendendo a si mesmo com a certeza. 1 hora depois, com toda a papelada preenchida e um compromisso de buscar Chance em 1 semana após a castração, Lucas e Carolina estavam sentados em uma padaria próxima. Então, trabalho com construção civil, hein? Carolina sorriu, fazendo aspas com os dedos. Googlei seu nome ontem. Lucas Mendonça, CEO da Mendonça Incorporações, listado entre os 50 homens mais ricos do Brasil. Lucas engoliu em seco. Achei que fosse soar pretensioso se mencionasse isso. E achei que fosse soar patético se reagisse como uma adolescente impressionada. Ela rebateu. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas riu genuinamente. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, Carolina. Disso eu tenho certeza. Ela sorriu tomando um gole de café. Agora me conta. Por que um milionário está tão interessado em uma veterinária com contas para pagar? Você realmente não precisa fazer isso, Carolina disse, observando Lucas tentar limpar a caixa de areia de um dos gatos do abrigo. Lucas, vestindo uma camiseta simples que custara mais que o aluguel mensal da clínica, sorriu sem graça. Como vou convencer você que estou interessado se não mostrar que posso sujar as mãos? Nas últimas 2 semanas, Lucas havia mudado completamente sua rotina. Pela manhã, continuava sendo o CEO implacável da Mendonça Incorporações. À tarde, sempre que possível, visitava o abrigo ou buscava Carolina para café. Sabe que não estou impressionada com dinheiro, certo?
Ela perguntou, ajudando-o a segurar corretamente a pá de limpeza. Justamente por isso estou interessado, ele respondeu. Chance, o cachorro que Lucas adotara, já estava instalado em seu apartamento na cobertura. Um adestrador profissional visitava o animal diariamente, enquanto Lucas trabalhava. Como está Chance? Carolina perguntou, terminando a limpeza, que Lucas claramente não sabia fazer. Acho que ele detesta o apartamento. Muito espaço, pouca diversão. Cachorros precisam de rotina, não de luxo, ela sorriu. Quando vou conhecer seu palácio nas nuvens? Lucas hesitou. Seu mundo e o de Carolina eram como planetas diferentes. Que tal hoje à noite? Posso preparar o jantar. Carolina riu. Você cozinha? Isso eu preciso ver. Naquela noite, quando o elevador privativo abriu diretamente na cobertura de Lucas, Carolina não conseguiu disfarçar o espanto. O apartamento ocupava todo o último andar do edifício, com janelas do chão ao teto revelando São Paulo iluminada. Caramba! Foi tudo o que conseguiu dizer. Chance veio correndo, mais feliz do que Lucas jamais o vira, pulando em Carolina como se fossem velhos amigos. Ele sentiu sua falta. Lucas comentou, observando a cena. E o que você preparou de jantar, chefe milionário? Ela provocou, acariciando Chance. Lucas sorriu, levando-a até a cozinha de mármore e aço, onde pratos elaborados estavam servidos. Na verdade, contratei um chefe, admitiu. Mas prometo que da próxima vez eu mesmo cozinho. Trapaceiro. Ela riu. Sentados à mesa com vista para a cidade, o contraste entre eles nunca fora tão evidente. Carolina com suas roupas simples e Lucas em seu território de privilégios, que jamais precisou questionar. Por que veterinária? Ele perguntou, servindo vinho. Sempre amei animais, ela respondeu. Eles não julgam, não traem, amam incondicionalmente, diferente dos humanos. Algo na forma como ela disse aquilo chamou a atenção de Lucas. Fala por experiência própria? Carolina desviou o olhar. Talvez um dia eu conte essa história. O celular de Lucas tocou. Era Roberto novamente. Ele recusou a chamada. Problemas no trabalho? Carolina perguntou. Nada importante, mentiu. À medida que as semanas passavam, Lucas e Carolina desenvolviam uma rotina própria. Ele a levava a restaurantes caríssimos. Ela o arrastava para parques com Chance e Thor. Em uma tarde de domingo, caminhando pelo Ibirapuera, Lucas percebeu como se sentia diferente. Pela primeira vez na vida adulta, não estava pensando em negócios, fusões ou milhões. No que está pensando? Carolina perguntou, notando seu silêncio. Em como você mudou minha vida em tão pouco tempo. Ela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Para melhor, espero. Sem dúvida, ele respondeu, inclinando-se para beijá-la pela primeira vez. O beijo foi interrompido pelos latidos animados de Thor e Chance, que corriam em círculos ao redor deles. Acho que aprovaram. Carolina riu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto observava as fotos que seu investigador particular havia tirado de Lucas com Carolina. Então é por isso que ele anda tão distraído, murmurou estudando a imagem de Carolina. Quem é essa mulher? Veterinária, trabalha numa ONG de animais na Zona Leste. O investigador respondeu. Algo no rosto de Carolina pareceu familiar a Roberto, mas ele não conseguia lembrar de onde. Continue monitorando, ordenou. Quero saber tudo sobre ela. 2 semanas depois, durante um jantar romântico, Lucas surpreendeu Carolina com uma proposta. Quero que conheça minha família. Carolina quase engasgou com o vinho. Sua família, tipo... Sua mãe socialite e seu pai investidor? Meu pai faleceu há 5 anos, Lucas corrigiu. Mas sim, minha mãe Heloísa e minha irmã Mariana. Lucas, não sei se é uma boa ideia. Ela hesitou. Seu mundo é muito diferente do meu. É justamente por isso que quero que se conheçam, ele insistiu. Você me mostrou um mundo novo. Quero que conheça o meu também. Relutante, Carolina acabou concordando. Na semana seguinte, vestida com o melhor conjunto que possuía, ainda assim simples demais para os padrões dos Mendonça, ela seguiu com Lucas até a mansão da família no Jardim Europa. A casa era imponente, com segurança na entrada e jardins perfeitamente cuidados. Carolina sentiu o estômago afundar. Relaxa, Lucas sussurrou, segurando sua mão. Vai dar tudo certo.
Heloísa Mendonça os recebeu na sala principal. Alta, elegante, com joias discretas, mas visivelmente caras, analisou Carolina dos pés à cabeça, com um sorriso educado, mas frio. Então você é a veterinária que conquistou meu filho, disse, indicando o sofá. Lucas nunca trouxe uma profissional liberal para nos conhecer. Carolina sentiu a alfinetada, mas manteve o sorriso. É um prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Por favor, Heloísa, corrigiu com falsa cordialidade. Somos todos amigos aqui. Mariana, a irmã mais nova de Lucas, entrou na sala nesse momento. Diferente da mãe, seu sorriso parecia genuíno. Finalmente conheço a famosa Carolina, exclamou abraçando-a. Lucas não fala de outra coisa. O jantar foi servido na sala de jantar principal, com louça de porcelana, talheres de prata e 5 empregados circulando silenciosamente. Então, Carolina, Heloísa começou, enquanto saboreava o vinho. De que parte de São Paulo sua família vem? Nasci em Ribeirão Preto, interior, respondeu. Vim para São Paulo para estudar veterinária na USP. USP? Heloísa ergueu as sobrancelhas. Uma universidade pública. Lucas lançou um olhar de advertência à mãe. Carolina foi a primeira da turma, comentou orgulhoso. Fascinante, Heloísa disse sem entusiasmo. E seus pais? Minha mãe é professora primária, meu pai é mecânico. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Mariana tentou salvar a situação. Carolina tem uma ONG para animais abandonados. Não é incrível, mãe? Absolutamente admirável, Heloísa respondeu. Sempre apoiamos causas filantrópicas. No mês passado, doei 100 mil para o novo pavilhão do Hospital Albert Einstein. O jantar prosseguiu com Heloísa, fazendo perguntas sutilmente ofensivas, sempre destacando a distância social entre elas. Surpreendentemente, Carolina manteve a compostura, respondendo com educação e até conquistando alguns sorrisos genuínos dos empregados que serviam à mesa. Você está se saindo muito bem, Lucas sussurrou quando Heloísa se ausentou momentaneamente. Sua mãe me odeia, Carolina respondeu baixinho. Ela vai te amar quando te conhecer melhor. A sobremesa estava sendo servida quando a campainha tocou. Momentos depois, para surpresa de todos, Roberto entrou na sala de jantar. Desculpem a intromissão, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Heloísa me convidou. Lucas levantou-se furioso. O que ele está fazendo aqui, mãe? Roberto é praticamente da família, querido, Heloísa respondeu calmamente. E precisamos discutir a divisão da empresa. Você tem evitado isso há meses. Roberto, no entanto, não olhava para Lucas. Seus olhos estavam fixos em Carolina, que parecia ter visto um fantasma. Não acredito, Roberto murmurou, seu rosto alternando entre surpresa e raiva. Carolina Almeida, a viúva do meu irmão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lucas olhou confuso de Roberto para Carolina. Do que ele está falando? Roberto deu um passo à frente. Ela não te contou? Carolina foi casada com meu irmão mais novo, Daniel. O mesmo Daniel que morreu num acidente de carro há 3 anos. Seu olhar endureceu. O mesmo acidente que rendeu a ela uma indenização de 7 dígitos da nossa família. O salão de jantar dos Mendonça congelou em um silêncio sepulcral. Carolina, pálida como a porcelana fina da mesa, segurava o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Roberto, o que está dizendo? Lucas perguntou confuso. Roberto mantinha os olhos fixos em Carolina. Pergunte a ela. Pergunte sobre Daniel Castilho. Meu irmão, seu falecido marido. Heloísa ajeitou-se na cadeira, subitamente interessada. Isso é verdade, querida? Perguntou com falsa preocupação. Carolina finalmente levantou os olhos, encontrando os de Lucas. Eu ia te contar, murmurou. Só estava esperando o momento certo. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você foi casada com o irmão do Roberto? Sua voz era quase um sussurro. Por que esconder isso de mim? Não foi bem assim, Carolina começou, mas Roberto a interrompeu. Claro que não foi bem assim. Ele riu, amargo. Omitir que recebeu quase 2 milhões de indenização da nossa família depois que Daniel morreu naquele acidente. Omitir que conhecia perfeitamente quem eu era quando começou a se envolver com Lucas. Isso é mentira. Carolina levantou-se bruscamente. Eu não sabia que vocês eram sócios.
Daniel raramente falava da família ou dos negócios. Conveniente, não? Roberto sorriu cruel. E agora está com o outro milionário da família. Coincidência fascinante. Mariana, que observava tudo em silêncio, tentou acalmar os ânimos. Todos precisamos respirar um pouco. Não preciso respirar coisa nenhuma. Lucas cortou encarando Carolina. Preciso de respostas. Você sabia quem eu era quando nos conhecemos em Bariloche? Carolina balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Claro que não. Foi realmente um acaso. Eu nem sabia seu sobrenome completo até depois. E a indenização? Lucas perguntou, sua voz fria. Roberto respondeu antes dela. Minha família pagou uma fortuna para evitar um processo depois do acidente. Daniel estava bêbado quando bateu o carro. Ela ameaçou nos processar. Eu nunca ameacei ninguém, Carolina exclamou agora com lágrimas escorrendo. Foram vocês que insistiram na indenização. Eu só queria seguir minha vida. Heloísa limpou a boca delicadamente com o guardanapo. Que situação mais peculiar, comentou, quase satisfeita com o drama. Parece que sua namorada tem um histórico interessante com homens ricos, Lucas. Carolina olhou ao redor da mesa, para os rostos que a julgavam. Apenas Mariana parecia genuinamente perturbada pela situação, não pelo escândalo. Eu preciso ir. Carolina finalmente disse, levantando-se. Obrigada pelo jantar, senhora Mendonça. Carolina, espera. Lucas levantou-se também, confuso entre seguir seu coração ou sua desconfiança. Deixe-a ir, filho. Heloísa interveio. Claramente temos muito a conversar em família. Carolina pegou sua bolsa e caminhou rapidamente para a saída. Lucas hesitou apenas um segundo antes de segui-la, ignorando os chamados da mãe. Alcançou-a na entrada da mansão, segurando seu braço. Não pode simplesmente ir embora assim. Preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu fui humilhada na frente da sua família. Carolina respondeu, secando as lágrimas. E julgada por algo que você nem se deu ao trabalho de ouvir minha versão. Estou pedindo agora. Não aqui. Ela olhou para a mansão. Não assim. Então onde? Quando? Não sei, Lucas. Talvez precisemos de um tempo para pensar. Ele soltou seu braço, frustrado. Sabe como isso parece para mim? Conheci você, por acaso. Me apaixonei. E agora descubro que você já foi casada com o irmão do meu ex-sócio, o mesmo que está tentando tomar metade da minha empresa. Está me acusando de quê exatamente? Carolina perguntou, a voz tremendo. Não sei. É isso que me assusta. Um carro de aplicativo chegou ao portão. Carolina havia chamado enquanto saía. Quando decidir se confia em mim o suficiente para ouvir a verdade, você sabe onde me encontrar. Ela disse entrando no carro. Até lá, pense no que realmente importa para você, Lucas. Enquanto o carro se afastava, Lucas permaneceu imóvel sob a chuva fina que começava a cair. De volta à sala de jantar, encontrou Roberto e sua mãe conversando em voz baixa. Ambos se calaram quando ele entrou. Precisamos conversar, disse friamente. Roberto assentiu. Finalmente vai ouvir sobre a divisão da empresa? Não. Quero saber tudo sobre seu irmão e Carolina. A verdade, Roberto. A verdade. Roberto serviu-se de mais vinho. Daniel conheceu Carolina na faculdade. Ela era bolsista, vinha de família humilde. Meu irmão se apaixonou perdidamente contra todos os conselhos da família. Casaram-se 6 meses depois de se conhecerem. Heloísa suspirou dramaticamente. Sempre soubemos que ela estava interessada no dinheiro. Daniel era o mais frágil dos Castilho, facilmente manipulável. Lucas cerrou os punhos. Continue, Roberto. Daniel bebia muito. Uma noite, após uma briga com Carolina, pegou o carro embriagado. Bateu em uma árvore. Morreu na hora. Roberto tomou um gole de vinho. Para evitar escândalos sobre a embriaguez, meu pai decidiu pagar uma indenização generosa para a viúva. Quase 2 milhões. Mariana, que permanecera calada, finalmente falou. E por que ela estaria interessada em Lucas? Ela já tem dinheiro. Dinheiro acaba, querida, Heloísa respondeu. Especialmente para quem não sabe administrá-lo. Lucas se lembrou do pequeno apartamento de Carolina, da clínica veterinária modesta, da ONG sempre lutando por recursos. Se ela recebeu tanto dinheiro, por que vive tão simplesmente? Roberto deu de ombros.
Talvez tenha gasto tudo. Ou talvez seja parte do plano para encontrar o próximo milionário. Uma garota simples, apaixonada por animais, desprendida de bens materiais. É um ótimo disfarce. A cabeça de Lucas girava. Tudo o que vivera com Carolina nas últimas semanas parecia tão genuíno. Seu amor pelos animais, sua simplicidade, a conexão que desenvolveram. Seria tudo uma mentira bem elaborada? Preciso pensar, disse finalmente, caminhando para a saída. Lucas, Roberto chamou. Não deixe que ela faça com você o que fez com Daniel. Meu irmão morreu por causa dela. Lucas não respondeu. Entrou em seu carro e dirigiu sem rumo pela cidade. A chuva agora caía forte, refletindo a tempestade em seus pensamentos. Parou em frente ao apartamento de Carolina sem nem perceber que havia dirigido até lá. Viu a luz acesa, a silhueta dela andando de um lado para outro. Ficou ali, observando, relembrando cada momento que passaram juntos, procurando sinais que pudesse ter perdido. Seu celular tocou. Era Renata, sua assistente. Senhor Mendonça, desculpe incomodar a esta hora, mas os advogados da fusão estão preocupados com sua ausência nas últimas reuniões. Precisamos de uma resposta até amanhã. A vida real chamava. Lucas deu partida no carro novamente. Diga que estarei lá pela manhã. E cancele todos os meus compromissos da tarde. No apartamento, Carolina abraçava Thor com força, enquanto chorava silenciosamente. Em cima da mesa, uma caixa antiga continha as poucas lembranças que guardara de Daniel. Algumas fotos, uma aliança, cartas e um envelope lacrado, nunca aberto, com o cheque da indenização que nunca havia depositado. As paredes da sala de reuniões nunca pareceram tão sufocantes. Lucas olhava sem ver os gráficos projetados na tela, enquanto o diretor financeiro apresentava as últimas projeções. Como podem ver, a divisão de ativos proposta por Roberto prejudicaria significativamente nosso fluxo de caixa nos próximos trimestres. O homem apontou para números em vermelho. Recomendo fortemente que... Quanto tempo ainda temos legalmente antes de precisar fechar esse acordo? Lucas interrompeu. Os advogados se entreolharam. Teoricamente podemos protelar por mais 30 dias, mas isso elevaria os custos judiciais consideravelmente, respondeu o mais velho deles. Então façam isso. Lucas levantou-se, encerrando a reunião prematuramente. Preciso de mais tempo. 3 semanas haviam se passado desde o desastroso jantar na casa de sua mãe. Lucas não procurara Carolina, mas também não conseguia esquecê-la. Entre reuniões e compromissos, pegava-se verificando as redes sociais da ONG Patas Felizes, buscando vislumbres dela nas fotos com os animais. Chance, o cachorro que adotara, andava cabisbaixo pelo apartamento, como se sentisse a ausência de Carolina. Naquela noite, sentado sozinho em seu imenso sofá com um copo de uísque na mão, Lucas permitiu-se lembrar do primeiro encontro em Bariloche. A neve caindo, o sorriso sincero, Thor correndo em círculos. Havia sido real. Tinha que ter sido. Seu celular tocou. Era Roberto. O que quer? Atendeu seco. Soube que está protelando o acordo de divisão, Roberto disse. Não vai funcionar, Lucas. Metade da empresa é minha por direito. Você traiu minha confiança negociando ações pelas minhas costas. Negócios são negócios. Nada pessoal. Roberto fez uma pausa. Como está sua namoradinha? Ou devo dizer ex-namoradinha? Carolina sempre teve talento para arruinar Mendonças e Castilhos. Lucas desligou sem responder. As insinuações de Roberto o corroíam por dentro. No outro lado da cidade, Carolina enfrentava seus próprios demônios. De dia trabalhava mecanicamente na clínica e no abrigo. À noite, o silêncio do pequeno apartamento era insuportável, quebrado apenas pelo som da respiração de Thor ao seu lado no sofá. Pelo menos você ainda me ama, né, grandão? Ela murmurou, acariciando o labrador. Aquela noite, após semanas evitando, Carolina finalmente abriu a caixa com as lembranças de Daniel. Pegou a foto do casamento, os dois sorrindo, jovens e apaixonados. Me desculpe, Daniel, sussurrou para a imagem. Achei que estava pronta para seguir em frente. Sob as fotos, o envelope lacrado com o cheque da indenização. Nunca tivera coragem de depositá-lo. O dinheiro parecia sujo, manchado com o sangue de Daniel.
Mas agora talvez fosse a hora de usar parte dele para algo bom. Na manhã seguinte, Carolina reuniu-se com um corretor de imóveis. Este terreno seria perfeito para o santuário. O homem explicou, mostrando fotos de uma área verde nos arredores da cidade. Tem nascente própria, área plana para construção, e o preço está abaixo do mercado. Quanto? Ela perguntou. Quando o corretor disse o valor, Carolina respirou fundo. Teria que usar quase todo o dinheiro da indenização, que mantivera intocado por 3 anos. Vou pensar, respondeu, sabendo que já havia tomado sua decisão. Naquela tarde, enquanto atendia um gato com problemas respiratórios, Carolina foi surpreendida por Juliana, sua amiga que estivera em Bariloche. Você está horrível, Juliana comentou, abraçando-a. Também senti sua falta. Carolina riu, a primeira risada em semanas. Depois do expediente, foram para um café próximo. Carolina finalmente desabafou sobre tudo. Lucas, o jantar, as acusações de Roberto, o passado com Daniel. Espera, então esse tal Lucas é sócio do Roberto? O cunhado que você mal conhecia? Juliana perguntou incrédula. Ex-sócio, pelo que entendi. Estão brigando pela divisão da empresa. E você tem certeza que foi coincidência conhecer Lucas em Bariloche? Carolina parou a xícara no meio do caminho. O que quer dizer? Carol, pensa bem. De todos os homens em Bariloche, você conhece justamente o sócio do irmão do seu falecido marido? E ele casualmente te encontra aqui em São Paulo depois? Você acha que... Carolina nem conseguiu terminar a frase. Não sei. Só acho estranho demais para ser coincidência. O mundo de Carolina, já abalado, pareceu desmoronar um pouco mais. Seria possível que Lucas a tivesse procurado deliberadamente desde o início? Que tudo fosse parte de algum plano envolvendo Roberto? Em seu apartamento naquela noite, Carolina olhou para Thor, que parecia mais quieto que o habitual. O que foi, amigão? Ela se aproximou, preocupada. O labrador mal levantou a cabeça, seus olhos tristes e sem energia. Ele não havia comido o dia todo. Carolina checou sua temperatura. Estava acima do normal. Examinou sua barriga, notando uma dilatação anormal. Não, murmurou entrando em modo profissional apesar do pânico crescente. 1 hora depois, na clínica veterinária, 24 horas, o diagnóstico era preocupante. Thor tem uma torção gástrica, explicou o médico de plantão. Precisamos operar imediatamente. Faça o que for necessário, Carolina respondeu, lágrimas nos olhos. O problema é que precisamos de um especialista para esse tipo de cirurgia. E o custo total será... Quando o médico mencionou o valor, Carolina sentiu o estômago afundar. Era quase todo o dinheiro que havia separado para o primeiro pagamento do terreno do santuário. Tudo bem, respondeu sem hesitar. Thor vem primeiro. Nas 48 horas seguintes, Carolina praticamente viveu na clínica veterinária. Dormiu em cadeiras desconfortáveis, comeu lanches da máquina e trabalhou remotamente quando possível. Thor precisou de uma segunda intervenção quando complicações surgiram. Precisamos de um especialista melhor equipado, explicou o veterinário. Recomendo a Clínica Integrada Animal, mas é a mais cara da cidade. Não importa, Carolina respondeu determinada. Vou vender o que for preciso. Nos dias seguintes, Carolina vendeu seu notebook, algumas joias que havia herdado da avó e até considerou vender o carro. O dinheiro da indenização, que finalmente decidira usar, estava agora comprometido com as despesas médicas de Thor. Enquanto isso, Lucas mergulhava no trabalho, tentando afastar Carolina de seus pensamentos. Sem sucesso. Chance, cada dia mais triste, era um lembrete constante dela. Numa tarde particularmente frustrante, Lucas foi surpreendido pela visita de Mariana em seu escritório. — O que faz aqui? Perguntou genuinamente surpreso. — Vim te salvar de você mesmo. Mariana respondeu sentando-se. — Visitei a tal ONG. Lucas congelou. — Você fez o quê? — Patas Felizes. Fui lá como voluntária. Queria conhecer essa Carolina que te transformou tanto em tão pouco tempo. E ela não estava lá. Mariana continuou. Faz dias que não aparece. Uma senhora chamada Zilda me contou que o cachorro dela, Thor, está muito doente. Internado numa clínica caríssima. Lucas sentiu um aperto no peito. Thor? O labrador? Sim.
Aparentemente, Carolina está vendendo coisas pessoais para pagar o tratamento. Lucas levantou-se de um salto. Em qual clínica? Lucas, espera. Mariana segurou seu braço. Tem mais. Roberto mentiu sobre a indenização. Como assim? Zilda me contou que Carolina nunca quis o dinheiro. A família de Daniel praticamente a forçou a aceitar como forma de silenciá-la. E pelo que entendi, ela nunca usou esse dinheiro. Manteve guardado todos esses anos. Lucas sentou-se novamente atordoado. Como pode ter certeza? Não posso. Mas acho que você devia descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mariana deu um pedaço de papel a Lucas. É o endereço da clínica onde Thor está. Horas depois, Lucas estacionou na frente da Clínica Integrada Animal, um dos centros veterinários mais avançados e caros de São Paulo. No balcão, perguntou por Thor, o labrador de Carolina Almeida. Desculpe, senhor, mas só podemos fornecer informações para familiares. A recepcionista respondeu. Sou o marido dela. Mentiu, surpreendendo a si mesmo. A recepcionista assentiu, verificando no sistema. Thor está na UTI após a segunda cirurgia. Foi transferido ontem da clínica São Francisco. O especialista conseguiu controlar a torção, mas ainda há risco de infecção. A senhora Almeida está na sala de espera do segundo andar. Lucas agradeceu e subiu. Seu coração acelerou ao avistar Carolina dormindo desajeitadamente em uma cadeira de plástico, o rosto marcado por olheiras profundas e preocupação. Ele hesitou. Talvez devesse ir embora. Talvez ela não quisesse vê-lo, mas antes que pudesse decidir, Carolina abriu os olhos e o viu. Por um momento, ambos ficaram imóveis como personagens congelados em uma cena. Foi Carolina quem quebrou o silêncio. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Carolina repetiu, levantando-se da cadeira desconfortável onde havia adormecido. Lucas deu um passo hesitante em sua direção. Mariana me contou sobre Thor. Vim ver como vocês estão. O rosto exausto de Carolina mostrava uma mistura de surpresa e desconfiança. Estamos sobrevivendo, respondeu secamente, cruzando os braços. Como sua irmã soube? Ela visitou a ONG. Queria conhecer você. Carolina assentiu lentamente, processando a informação. O silêncio incômodo entre eles foi quebrado por um médico que saiu da UTI. Senhora Almeida, chamou. Thor está respondendo bem à medicação. Podemos permitir uma visita rápida, se quiser. Sim, por favor. Carolina respondeu imediatamente, seguindo o médico. Parou na porta e olhou para Lucas. Quer vir? Ele assentiu e a seguiu para dentro. Thor estava deitado em uma mesa acolchoada, conectado a monitores e com uma sonda. Ao ver Carolina, o labrador tentou levantar a cabeça, seu rabo batendo fracamente. Oi, amigão. Ela sussurrou, acariciando suas orelhas com cuidado. Você está sendo muito corajoso. Lucas ficou parado a alguns passos de distância, observando Carolina com seu cachorro. A gentileza, o amor genuíno em seus gestos, era impossível fingir aquilo. E foi naquele momento que ele soube, com certeza absoluta, que havia cometido um terrível erro ao duvidar dela. Os próximos 2 dias serão decisivos, o médico explicou. Se não houver complicações, poderá levá-lo para casa em 1 semana. Quando saíram da UTI, Lucas notou que Carolina mal se aguentava em pé. Há quanto tempo está aqui? Perguntou. Não sei. Que dia é hoje? Quinta-feira. Então, 3 dias, eu acho. Precisa descansar, comer algo decente. Não posso deixá-lo, ela respondeu voltando para a cadeira de plástico. Caroline. Lucas sentou-se ao seu lado. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas podemos conversar? Realmente conversar? Ela o encarou por um longo momento antes de assentir. Não tenho nada a esconder, nunca tive. Eu sei disso agora. E me arrependo profundamente de ter duvidado de você. Uma enfermeira passou e sorriu para eles. Seu marido pode ficar com Thor enquanto você descansa um pouco, senhora. Carolina abriu a boca para corrigir, mas Lucas foi mais rápido. É o que pretendo fazer. E não saio daqui até que ela tenha dormido em uma cama de verdade e comido uma refeição completa. Quando a enfermeira se afastou, Carolina o encarou. Marido? Foi a única forma de conseguirem me deixar entrar. Lucas deu um meio sorriso. Vai para casa, toma um banho, dorme algumas horas. Prometo que não saio do lado de Thor.
Se qualquer coisa mudar, te ligo imediatamente. Contra toda a sua vontade, Carolina percebeu que não aguentaria muito mais tempo sem desabar. Relutante, concordou. 4 horas. Nem 1 minuto a mais. Lucas permaneceu na clínica durante toda a noite. Carolina voltou 5 horas depois com a aparência um pouco melhor e o encontrou dormindo desconfortavelmente na mesma cadeira onde ela estivera antes. Sentou-se ao lado dele, estudando seu rosto adormecido. Parecia diferente sem a pose de empresário confiante. Mais vulnerável, mais próximo do homem por quem havia se apaixonado em Bariloche. Lucas acordou sobressaltado. Thor, foi a primeira coisa que disse. Está estável. Acabei de falar com o médico. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Vamos tomar um café? Lucas sugeriu. A cafeteria da clínica abriu. Precisamos conversar. No pequeno café do hospital, Lucas contou a Carolina tudo. Como Roberto havia traído sua confiança na empresa, como sua mãe sempre tentou controlar suas relações e como havia permitido que as dúvidas plantadas destruíssem o que tinham construído. Nunca depositei o dinheiro da indenização, Carolina revelou girando a colher na xícara. Não conseguia. Parecia sujo. Por quê? Daniel estava bêbado naquela noite porque brigamos. Ele queria filhos, eu queria esperar. Sua voz falhou. Nosso casamento já estava se desfazendo. Ele bebia cada vez mais, ficava agressivo verbalmente. Quando saiu batendo a porta, minha última frase foi que talvez devêssemos nos separar. Lucas segurou sua mão sobre a mesa. Não foi sua culpa. Por muito tempo achei que fosse. Ela continuou. A família dele, principalmente Roberto, me culpou abertamente no funeral. Disseram que eu o havia destruído. Depois vieram com aquele cheque, como se pudessem comprar meu silêncio sobre o alcoolismo de Daniel. Aceitei só para acabar com aquilo tudo. Mas nunca usei o dinheiro, nunca consegui. Até agora, Carolina assentiu. Ia usar para comprar um terreno, expandir a ONG, construir um santuário para animais abandonados. Mas agora, preciso salvar Thor. Nesse momento, a recepcionista aproximou-se apressadamente. Senhora Almeida, precisamos da senhora na UTI. É sobre Thor. Carolina levantou-se num pulo, seguida por Lucas. No corredor, encontraram o médico saindo da sala de exames. O que houve? Carolina perguntou em pânico. Temos uma complicação. A sutura interna está cedendo, precisamos operar novamente. Agora. Faça o que for preciso, ela respondeu imediatamente. O problema é que precisamos trazer um especialista de fora. E, considerando os custos anteriores, precisamos discutir. O dinheiro não é problema, Lucas interrompeu. Tragam o melhor especialista. Façam todos os procedimentos necessários. Eu cubro todas as despesas. O médico assentiu, afastando-se para fazer os arranjos. Carolina olhou para Lucas, atônita. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, Carolina. É amor. Ele respirou fundo. Amo você. E amo Thor, porque ele faz parte de você. Por favor, deixe-me ajudar. Antes que ela pudesse responder, uma voz familiar soou atrás deles. Que comovente. O casal reconciliado. Viraram-se para encontrar Roberto parado no meio do corredor, com as mãos nos bolsos do terno caro. O que está fazendo aqui? Lucas perguntou, instintivamente posicionando-se entre Roberto e Carolina. Vim falar com você, mas sua secretária disse que estaria aqui. Respondeu Roberto, seu olhar alternando entre os dois. Não esperava essa reunião familiar. Diga o que quer e vá embora. Lucas respondeu secamente. Roberto deu um passo à frente. Na verdade, vim falar com Carolina também. Não tenho nada para falar com você. Ela retrucou. Mesmo depois de tudo que falei sobre você no jantar? Roberto sorriu sem humor. Mesmo depois de ter destruído seu relacionamento com Lucas? Não quer saber por quê? Lucas franziu o senho. Do que está falando? Roberto passou a mão pelos cabelos, num gesto nervoso incomum para seu comportamento sempre controlado. Menti, Lucas. Sobre Carolina, sobre o dinheiro, sobre tudo. Sobre... Daniel realmente morreu bêbado num acidente. Mas a família praticamente forçou Carolina a aceitar a indenização para abafar o escândalo. Ela nunca nos ameaçou. Por que está confessando isso agora? Carolina perguntou, confusa. Roberto respirou fundo.
evitando olhar diretamente para ela. Porque eu sempre fui apaixonado por você, Carolina. Desde que Daniel te apresentou à família. Depois que ele morreu, eu não sabia como me aproximar. E quando descobri que você estava com Lucas, ele balançou a cabeça. O ciúme me consumiu. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Lucas encarava o ex-sócio com uma mistura de raiva e descrença. Você arruinou o que tínhamos por ciúme? Sua voz tremia. Não foi apenas isso. Roberto respondeu defensivo. Os negócios, a divisão da empresa... Você estava distraído, Lucas. Achei que ela estava te manipulando como fez com Daniel. Daniel manipulava a si mesmo com álcool. Carolina exclamou, lágrimas nos olhos. Eu só tentei ajudá-lo. Como tentei ajudar todos os animais abandonados. Como... Ela olhou para Lucas. Como tentei te mostrar um mundo além do dinheiro e do poder. Lucas deu um passo em direção a Roberto, os punhos cerrados. Por um momento, parecia que iria agredi-lo. Ao invés disso, falou em voz baixa e controlada. Nunca mais se aproxime de nós. A divisão da empresa? Fique com o que quiser. Só desapareça das nossas vidas. Roberto olhou uma última vez para Carolina. Eu realmente sinto muito, disse antes de se virar e ir embora. Quando ficaram sozinhos novamente, Lucas se virou para Carolina. Não sei nem por onde começar a pedir desculpas. Não precisa, ela suspirou. Todos cometemos erros. Uma enfermeira surgiu no corredor. O especialista chegou. Thor está sendo preparado para a cirurgia. Nas 4 horas seguintes, Lucas e Carolina esperaram lado a lado na sala de espera. Sem uma palavra, ele segurou sua mão durante todo o tempo, e ela não a retirou. Quando o cirurgião finalmente saiu, seu sorriso trouxe alívio instantâneo. A cirurgia foi um sucesso. Thor é um guerreiro. Carolina abraçou Lucas, chorando de alívio. Ele a envolveu nos braços, sentindo como se tivesse encontrado seu lugar no mundo após anos de procura. Vamos para casa, sussurrou no ouvido dela. Todos nós. O sol de outono banhava o amplo terreno do Instituto Thor. Bandeiras coloridas tremulavam suavemente com a brisa, anunciando a comemoração de 1 ano desde a inauguração. Voluntários corriam de um lado para outro, organizando os últimos detalhes da cerimônia, enquanto dezenas de cachorros resgatados brincavam livremente nos cercados. Lucas observava tudo da varanda da casa simples que construíra nos fundos do terreno. Há exatamente 1 ano, havia vendido seu apartamento de cobertura e investido grande parte de sua fortuna na realização do sonho de Carolina, um santuário para animais abandonados. Está tudo pronto? Carolina perguntou saindo da casa com Thor ao seu lado. O labrador, completamente recuperado, carregava um lenço azul amarrado no pescoço com os dizeres Aniversário de 1 ano, Instituto Thor. Quase. Lucas sorriu, abraçando-a pela cintura. Sua mãe acaba de chegar com Juliana, e Chance já está impaciente com tanta gente. E sua mãe? Carolina perguntou hesitante. Heloísa Mendonça nunca se atrasa, Lucas riu. Estará aqui em exatamente 15 minutos, nem 1 segundo antes ou depois. A relação com Heloísa havia sido o mais difícil de reconstruir. Após meses ignorando o filho por sua decisão de vender o apartamento e abandonar a presidência da construtora, a matriarca finalmente cedeu quando conheceu Thor. Durante uma visita relutante ao instituto, o labrador conquistara seu coração gelado em questão de minutos e desde então, surpreendentemente, Heloísa tornara-se voluntária regular, trazendo suas amigas socialites para conhecer e apoiar o projeto. Nunca imaginei que chegaríamos até aqui, Carolina comentou, observando o movimento de pessoas e animais no terreno. Nunca imaginou que uma queda na neve em Bariloche mudaria nossas vidas? Lucas sorriu, beijando-a suavemente. O Instituto Thor havia se tornado referência nacional em resgate e reabilitação animal. Em apenas 1 ano, mais de 200 cães e gatos haviam sido salvos, tratados e adotados. A clínica veterinária gratuita para famílias de baixa renda atendia diariamente dezenas de animais. Lucas! Carolina! Mariana chamou, aproximando-se com um filhote nos braços. Acabou de chegar mais um resgate. Carolina imediatamente assumiu seu modo profissional, examinando o pequeno vira-lata trêmulo. Desnutrição, mas parece saudável. Vamos levá-lo para a triagem.
Enquanto Carolina se afastava com Mariana, Lucas viu o carro de sua mãe chegando pontualmente. Heloísa descia elegantemente, usando um conjunto simples mas caro, muito diferente dos vestidos de gala que costumava usar. Filho, cumprimentou formalmente, mas com um brilho afetuoso nos olhos que jamais existira antes. O lugar está magnífico. Obrigado por vir, mãe. Trouxe mais algumas doações das minhas amigas do clube, anunciou fazendo sinal para o motorista, que carregava várias caixas. E aquele veterinário francês que mencionei confirmou que virá para a palestra do mês que vem. Era surreal ver como sua mãe, inicialmente tão contra seu relacionamento com Carolina, agora abraçara a causa com tanto entusiasmo. A cerimônia começou ao entardecer. Mais de 100 pessoas reuniram-se no grande gramado central. Carolina, ao lado de Lucas, discursava sobre os avanços do primeiro ano, quando Thor e Chance correram pelo palco improvisado, causando risadas na plateia. Como podem ver, ela continuou sorrindo. Nossos diretores de operações têm métodos pouco convencionais. Após os agradecimentos e o anúncio dos planos de expansão, incluindo um programa educacional para escolas públicas, a celebração continuou com um coquetel simples. Lucas observava a Carolina de longe, conversando animadamente com alguns doadores, quando sentiu alguém parar ao seu lado. Ela é realmente especial, disse Heloísa, seguindo seu olhar. Demorei demais para enxergar isso. Sim, ela é. Lucas concordou, surpreendido pela sinceridade da mãe. Sabe, seu pai teria ficado orgulhoso. Ela continuou, a voz suavizando-se. Não da fortuna que você acumulou, mas do homem que você se tornou ao lado dela. Antes que Lucas pudesse responder, Heloísa se afastou para cumprimentar alguns convidados. Quando a festa começava a acalmar e o sol se punha no horizonte, Lucas puxou Carolina para um canto mais tranquilo do jardim, onde haviam plantado um pequeno bosque de árvores nativas. Thor e Chance o seguiram, como sempre faziam. Por que esse mistério? Carolina perguntou sorrindo. Precisava de um momento só nosso, Lucas respondeu, nervoso como nunca estivera em nenhuma reunião de negócios. Carolina notou sua tensão. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, ele sorriu, pegando suas mãos. Carolina, há um ano atrás eu era um homem vazio, preocupado apenas com dinheiro e poder. Você me mostrou um mundo completamente diferente, um mundo de compaixão, de amor verdadeiro. Ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa do bolso. Thor imediatamente se aproximou, como se entendesse a importância do momento. Este lugar, tudo que construímos juntos, é apenas o começo. Quero continuar construindo uma vida ao seu lado. Carolina Almeida, você aceitaria se casar comigo? Carolina ficou sem palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Por um instante, Lucas temeu ter se precipitado. Mas então ela sorriu, o mais lindo sorriso que ele já vira. E sim, respondeu simplesmente, puxando-o para um beijo. Thor e Chance correram em círculos ao redor deles, latindo alegremente, como se comemorassem. 3 meses depois, eles se casaram ali mesmo, no jardim do Instituto Thor. Uma cerimônia simples, cercados por amigos, familiares e dezenas de animais resgatados. Heloísa surpreendeu a todos ajudando pessoalmente nos preparativos. Mariana foi a madrinha, e Thor, com um laço de gravata, carregou as alianças. 5 anos depois da inauguração do Instituto, Lucas e Carolina tornaram-se referência internacional em proteção animal. O santuário expandiu-se para 3 unidades no Brasil, e programas educacionais inspirados por eles surgiram em vários países da América Latina. Em uma tarde de inverno, Lucas observava sua filha de 3 anos, Sofia, brincando na neve com Thor, já idoso, mas ainda cheio de vida. Haviam voltado a Bariloche para comemorar o aniversário do dia em que tudo começou. Carolina se aproximou, abraçando-o por trás. No que está pensando? Perguntou, repousando o queixo em seu ombro. Em como a vida dá voltas, respondeu, virando-se para encará-la. Há 6 anos estava sozinho nesta mesma cidade, com todo o dinheiro do mundo e nenhuma felicidade. Então vi uma mulher brincando com seu cachorro na neve e se apaixonou pelo seu jeito gentil, ela completou sorrindo. Melhor decisão que já tomei. Lucas sussurrou beijando-a suavemente, enquanto Sofia e Thor corriam na neve.
criando novos momentos que durariam para sempre em suas memórias.